Então, vamos lá. Vou começar aqui trazendo essa visão, né, Diana, o que para você, na prática, significa essa liderança mais sustentável, mais humana? Como que você busca aplicar esses conceitos no seu dia a dia liderando times? Boa. Bom dia, gente. Vamos falar de conceitos, então, primeiro, né, antes da prática. Eu dei uma estudada, né, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de base teórica mesmo, né, para colocar em prática. E aí uma das coisas sobre liderança humanizada, né, que é o termo que eles mais utilizam para liderança humana, é que não existe de fato ainda um conceito, né? Não existe uma pessoa que foi lá e conceituou e falou o que era, né? Eu estou até com o meu caderninho aqui porque eu tenho colas de dados. E aí o que tem é um estudo de 1939, gente, é um estudo bem antigo, de dois psicólogos, o Ralph e o Ronald, Ralph White e Ronald Lippert, uma coisa assim. Depois procurem no Google. Que eles trazem 3 modelos de liderança. E aí os modelos são o autocrático, que até, né, hoje em dia o pessoal chama que é o típico chefe, né, que é aquele que lidera pelo medo, inclusive, né, e com bastante autoritário, né. Então, que é um modelo de liderança que, né, alguns de nós com certeza já teve, né, chefes dessa maneira. O segundo que ele menciona é o democrático, que é aquele que é a pessoa que faz de tudo para que o time se sinta realmente ouvido e bem, né? Um ambiente seguro, onde todo mundo consiga falar o que sente, o que pensa, porque, afinal, né, é um espaço democrático e todo mundo deveria tomar decisões juntos, né? É óbvio que é importante já falar de cara que desses 3 modelos, os 3 têm pontos positivos e negativos, né? E aí o democrático, então, é o que eu acredito que é o mais próximo da liderança humanizada, né? Do conceito de liderança humanizada, porque é o que mais cuida das pessoas, engaja mais e faz com que o ambiente seja seguro para que todo mundo consiga opinar, né? E falar as coisas e tal. E o último é o liberal, que é a liderança que, como já diz um pouco o nome, é aquela que deixa, né, a coisa rolando, né? Então, ele não é próximo do time, deixa o time lá meio solto e tal. Dá certo quando o time é muito sênior, né? Porque as pessoas sabem o que fazer. Mas quando o time não é tão sênior assim, lideranças que deixam muito solto, a gente, né, também, provavelmente alguém de vocês já viveu isso, que as pessoas se sentem perdidas, né, sem orientação e tudo mais. Então, de conceito é isso, né, Nina? Então, acreditamos que liderança humanizada ela é muito sobre a liderança democrática desse modelo, né, que é aquela que cuida das pessoas, que realmente... E aí, falando de quesitos, né, requisitos, seriam aquelas pessoas que são próximas, né, de seus liderados, que se interessam e se preocupam genuinamente com as pessoas que estão ali, né? E ela realmente trabalha para que essas pessoas tenham uma alta performance, não só pensando na entrega e resultado. É claro que isso faz parte de um time de alta performance, mas também no como essas pessoas se sentem e como é que elas estão se saindo em questão de saúde física e, obviamente, mental também, né? Então, e aí é importante falar que esse tipo de liderança humana, humanizada, né, que a gente tanto fala, a gente vê, né, palestras, não sei o quê. A gente tem que entender o que ela é, que foi, né, o que já mais ou menos eu mencionei aqui na prática e tal, mas o que ela não é também, porque é muito fácil, né, pessoas que né, quando a gente fala de liderança humanizada, confundirem, né, com alguns outros modelos, né, ou outras práticas de liderança. Então, liderança humanizada não é uma liderança permissiva, não é. Né? Então, as pessoas muito confundem isso. Né, quando a pessoa ela é humanizada, ela é muito permissiva, ela deixa as coisas acontecer e tal. Não é. Né? A liderança humanizada também não é uma liderança amiguinha de todo mundo, não é. E não é um modelo paternal e maternal, que é muito confundido, né? E que, de fato, acontece também. Né? Então, a gente vê modelos de liderança que, né, vai para esse lado mais maternal, paternal, que protege muito, né, alguns liderados ali e acaba não fazendo com que as pessoas se desenvolvam, né, que as pessoas realmente passem, né, pelas coisas que elas precisam passar para poder, né, desenvolver não somente a carreira, mas como pessoa e maturidade também. Né? Então, eu acredito que liderança humana, humanizada, vai para esse caminho. Perfeito. Eu amo esse conceito de não saber só o que é, mas o que não é.
porque senão a gente acaba realmente entrando nesse campo e é muito fácil entrar nesse espaço de cuidar demais, né? De, eu quero blindar essa pessoa, mas aí ela não tem a oportunidade, muitas vezes, de ter noção do que está acontecendo por detrás dos panos, e aí é aquela foto, né, do tipo, o líder, assim, recebendo um bando de coisa, atacando, e o liderado ali, tipo, tranquilo. Obviamente, a gente tem que tomar esse cuidado de não expor as pessoas em situações desconfortáveis, mas Sim. encontrar, acho que é tudo sobre equilíbrio, né? Aí você perguntou também, né, sobre a questão da sustentabilidade, né? Tipo, liderança humana e sustentável, porque as duas coisas andam juntas, né? Porque quando a gente não olha para as pessoas, né, num time, de uma maneira que elas consigam performar, né, por ter não somente saúde mental, física, mas conseguir entregar o que precisa ser entregue, realmente se torna sustentável. Se a gente não olha para essas pessoas, se torna sustentável. E aí, quando a gente entra no conceito de sustentabilidade, o que seria isso, né? No conceito geral, né, que a gente até olha para a questão ambiental e tudo mais, sustentabilidade, ela não é só preservar. Isso é importante falar, né? Ezio Manzini é um professor, doutor de design, ele estuda bastante design sustentável, né? E aí leva muito para projetos de design e tal, então por isso que eu gosto de estudar ele. Mas aí fala sobre o conceito de sustentabilidade, que é como que a sustentabilidade ela não é só a questão de preservar, que é na questão de... A gente vê muito, né, empresas por aí que, né, são super... usam modelos de negócio aí meio esquisitos, mas que falam que são sustentáveis, por preservar, sei lá, alguns X hectares de floresta, mas utiliza de 300 milhões de recursos naturais, sabe? Tipo, qual é o equilíbrio desse rolê, entendeu? Então, sustentabilidade não é só sobre preservar o que está ali, né, o que sobrou. Sustentabilidade é sobre regenerar, e é essa parte que é importante, sabe? Então, se você se coloca como uma liderança sustentável, você não deveria só preservar o que sobrou. Então, né, vamos entrar num ponto assim, a gente está vivendo um momento, né, acho que agora, né, deu já uma acalmada, mas a gente viveu, né, um momento muito tenso de layoffs e tal. Então, como é que seu time ficou, né, depois de um layoff, por exemplo? E aí, como é que você faz para não somente preservar, que essas pessoas, né, preservem a sua saúde e tal, mas regenere provavelmente uma confiança e uma segurança que ela perdeu, porque todo mundo fica inseguro, sabe? Então, sustentabilidade na questão de liderança tem a ver com isso também. E Ney, como que você busca aplicar um pouco esses conceitos dessa liderança humana e sustentável na prática, no dia a dia ali dos times? Eu vou voltar um pouquinho aqui, Nina, Fique porque eu à acho que a vontade. gente passou... Bom, primeiro, né, bom dia. Mas eu acho que a gente passou por alguns momentos complexos, né, ultimamente, assim, no mercado. Óbvio que a gente teve a pandemia e, com certeza, isso afetou muito ali o nosso dia a dia. Mas aí, quando chegou a pandemia, né, e que a gente começou a ver uma movimentação ali das empresas, né, de, putz, vamos olhar com mais carinho ali para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, pensar mais em saúde mental e tal. Aí eu falei, agora essa merda sai, agora a gente consegue, agora vai acontecer. E aí o que aconteceu? Depois da pandemia, aí aconteceu esses layoffs, né, que é o nome bonitinho dado ali para demissão em massa mesmo. E aí, com esses layoffs, eu enxergo muito que a gente começou a perder um pouco desse senso que estava sendo construído. Eu enxergo um pouco de dificuldade nesse momento de aplicar esse tipo de liderança humana, confesso, assim, porque a gente está num momento em que os times estão mega reduzidos, em que a gente está fazendo mais com menos, assumindo muito mais escopos do que a gente deveria, e aí eu fico me questionando se deveria realmente ser dessa forma. O quanto que a gente está olhando para a saúde dessas pessoas, o quanto genuinamente a gente quer trabalhar com uma liderança humana, sabe? Porque é muito bonito a gente ficar falando, muito bonito a gente colocar nos valores da empresa, mas isso não sair do papel. Então, eu enxergo uma dificuldade muito, muito, muito grande. Eu acho que, assim, quem tem esse perfil dessa liderança mais democrática, e o que eu acho que está acontecendo mais a autocrática nesse momento, que lidera muito mais ali pelo medo, né? E, enfim, a gente sabe como está difícil manter, hoje em dia, o nosso pãozinho de cada dia. Então, eu me questiono um pouco de como que a gente continua trabalhando essa liderança humana. Eu tenho muito mais perguntas do que respostas, tá? Nesse momento, assim, confesso. Mas eu fico me questionando de como que a gente pode continuar utilizando dessa liderança humana para que a gente consiga afetar o mercado de uma forma positiva para que isso continue acontecendo.
eu sei que isso vai muito mais além, né? Tem todo um sistema por trás disso. Então, eu acho que tem muita coisa ali para ser feita, Nina, mas eu tenho muito mais perguntas do que respostas nesse momento, confesso. Não, tá certíssimo. Eu acho que a pandemia foi um momento de uma quebra muito grande, né? De uma demanda que a gente estava vendo muito boa, crescente, eu acho que por líderes que buscavam muito pela saúde mental das pessoas. E aí teve esse momento de que também os líderes foram muito pressionados e passaram por situações extremamente difíceis, né, de como lidar com o time, de como cuidar dessas pessoas da melhor forma possível, sendo que estão vindo demandas extremamente top-down, difíceis, enfim. Foi uma situação assim muito, e está sendo ainda muito complicada de como que a gente volta a criar esse movimento. E acho que isso tem a ver muito com os desafios que a gente está enfrentando atualmente. O que mais vocês veem assim, de desafios ou oportunidades nesse sentido, para também falar, galera, tem espaço, estamos melhorando e a gente somos peças ali fundamentais para fazer isso acontecer. Obviamente não depende só da gente, mas é importante a gente acabar fazendo a nossa parte também, né? Sobre desafios, né? Eu acho que, primeiro, pessoas, né, que estão ali, né, nesse caminho, né, de liderança, se perguntar o porquê estão nesse lugar, né? Tipo, por que eu quero ser liderança ou por que eu me tornei liderança? Eu acho que, né, a primeira pessoa tem que ter muita consciência disso. Não é difícil, acho que até hoje acontece, mas há pouco tempo atrás que não era muito, né, disseminado a carreira em Y, né, que tipo a pessoa que escolhia ser colaboradora individual, ela parava no meio do caminho, né, enquanto que a pessoa gestora ia subindo, né. Então, por causa disso, muitas pessoas escolhiam ir para a gestão para continuar crescendo, né, no salário, né, na carreira e tudo mais. Mas, né, vamos dizer assim, né, nem todo mundo tinha um perfil, né. Então, aí foram e se tornaram, né, liderança de pessoas sem saber lidar com pessoas, né. Então, isso aconteceu e ainda acontece, né. Então, primeiro você se perguntar o porquê que você quer estar nesse lugar. Você realmente, genuinamente quer liderar, né, desenvolver pessoas para entregar, sabe, valor, né, por meio daquelas pessoas, porque o principal entregável de uma pessoa liderança é o que os seus liderados estão fazendo, né? Então, se não está entregando da melhor forma, a gente realmente isso para todo mundo, sabe? A gente pode se julgar a melhor liderança do mundo, mas se o teu time não está entregando alguma coisa, você pode não estar fazendo e, de fato, provavelmente você não está fazendo, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Então, o desafio é muito também sobre isso, né, de você entender o seu papel e aí, ao saber o seu papel, e aí uma coisa que eu estava falando com a Alinei ontem, né, eu vou falar, né, sobre a questão dos valores, né, que é muito sobre você tem que ter muita clareza de quais são os seus valores. O que você abre mão, né, o que para você está ok abrir mão e para que você, não, eu não abro mão disso. Isso tem que ter muita clareza. Até porque se você chegou num lugar de liderança, provavelmente, você tem a maturidade né, sobre isso. Então, você tem que ter muita clareza de quais são os seus valores, quais são as coisas que você abre mão e que está tudo bem, né, você abrir mão, porque, afinal, não está afetando nada ali, né, pessoalmente para você, e o que não. E aí entender, e aí olhar para o seu contexto atual, né, que provavelmente é a empresa que você está e tal, e saber o quanto que isso conflita. É óbvio, gente, nem todo mundo vai ter a opção, né, tipo de, ao olhar para o seu contexto, entender, putz, conflita, o que eu faço? E aí é você, novamente, ter maturidade e entendimento, se está tudo bem eu me adaptar e me adaptar, como a Gil estava falando, né, ter a questão da ambidestria, me adaptar aqui ao contexto, ou isso para mim vai ser muito sofrido. Porque, sério, gente, a gente tem que ter esse tipo de conversa com nós mesmos, sabe? É muita terapia, sabe? E aí a gente tem que ter esse tipo de conversa e entender, putz, tem opção e aqui não é meu lugar, sabe? Porque eu realmente ainda acredito, eu não tenho tanta fé, tá? Não tenho mais, assim, eu sou meio... Mas assim, eu ainda acredito que deve haver lugares que buscam por esse modelo de liderança. Como a Alinei falou, não está tão mais comum, né, hoje em dia, assim, porque depois de todas as questões que têm acontecido, com times cada vez mais reduzidos e tal, espera-se muito mais que sejamos a liderança, né, literalmente falando, com o chicote na mão, né, do que, de fato, né, a que vai cuidar das pessoas. Mas eu ainda acredito, né, que existam espaços para isso, talvez não muitos, mas a gente tem que ter essa noção. Se a gente não consegue chegar neste lugar, né, que permite, né, esse tipo de liderança mais humana, e você tem que pagar o seu boleto, porque, afinal, né, todo mundo tem boleto para pagar, o que você precisa fazer, se adaptar, sabe, que não vai te fazer mal.
Porque também não adianta nada, né, gente? A gente está num lugar e que só vai adoecer a gente. Porque você se adoece e você, como liderança, você adoece o seu time também, sabe? Então, tem que ter esse entendimento, sabe? Não, acho que não vou chover muito no molhado aqui, acho que a Diana falou bem. E, assim, vendo esses pontos, tendo esses pontos de vistas claros, né, de o porquê que a pessoa quer se tornar líder, essa questão dos valores que eu acho muito importante também, eu acho que tem o ponto que é como que ela, então, começa a trabalhar com isso, dado o momento que ela entendeu que não, tá tudo bem, então vou seguir a liderança que eu quero mesmo. Eu acho que tem alguns pontos, né? Eu acho que não tanto agora, mas antes liderança era um tanto glamourizado, né? Era um negócio meio que, meu Deus, líder, a nomenclatura, né? Colocar lá no LinkedIn que eu sou manager e tal. Parece que dá toda uma sensação de glamour, assim. E, cara, a liderança é zero glamour, assim. Zero. Assim, você tá no final do dia descabelada, morrendo. É uma coisa de louco, assim. Porque você tem que lidar com você e você também tem que lidar com o seu time. E você tem que ter energia para isso. Então, você sabe, você consegue, você tem esse perfil de lidar com pessoas, não pode ser autocentrado. Você não pode olhar para você, você tem que olhar para o seu time. O seu time tem que fazer o que tem que fazer. Então, assim, é complexo, não é fácil. Cada pessoa tem um perfil diferente, cada pessoa está num timing diferente. A gente está falando de liderança humana, as pessoas estão doentes, mentalmente doentes. Então, assim, como que eu lido com isso para que essas pessoas consigam trabalhar de uma forma, talvez, mais tranquila, assim, sabe? Nesse momento, eu não sei se dá, né, para uma pessoa que está passando por isso. Mas tem que olhar com muito, muito, muito carinho para essas pessoas. Então, quando eu falo... É difícil, né, dar conselhos para se tornar líder. Eu acho muito difícil. Mas é 100% pessoas, assim. E, além disso, ter toda uma visão 360, né? Você vai lidar ali com as pessoas do lado, embaixo, em cima. E tem que ter toda uma questão de comunicação muito fácil com essas pessoas. Que você se faça entender muito bem também. E o seu time ali, você de guarda-chuvinha ali com eles e indo junto, de mão dada. Acho que um ponto muito legal que vocês comentaram isso de autoconhecimento, o quanto isso é importante em relação a valores, o que eu me vejo fazendo, o quanto isso é importante para mim, se eu quero me desenvolver nessas habilidades ou não, e o quanto antes você pode começar a praticar esse tipo de coisa, né? Não é no momento em que chegou para você uma oportunidade de liderar outras pessoas que aquela vai ser a primeira vez que você vai exercitar aquelas habilidades. Eu lembro que a primeira vez, quando eu tinha me tornado júnior, e aí entrou no meu time uma estagiária, e eu ficava, meu Deus, como que eu lido com essa pessoa, né? Como que eu consigo auxiliar ela da melhor maneira possível? Eu comecei a olhar para os líderes que eu tive antes e quais eram os formatos em que eu me sentia mais confortável de trabalhar com aquela pessoa, né? Já tive líderes que, em vez de me ajudar a construir uma solução, já falava, faz assim, assim, assado. Então, eu não tinha nem o exercício de pensar qual seria a melhor solução. E outros que, em vez de me darem respostas, só me respondiam com perguntas. Que no primeiro momento eu falava, mas eu não quero mais ouvir perguntas, só me diz o que eu tenho que fazer. Mas o quanto isso foi importante ali para a minha construção, né? Outros que buscaram entender quais eram os meus pontos fortes e fracos, como que eu poderia me desenvolver. Então, acho que é muito união dessas duas coisas. O quanto antes a gente tomar consciência do que faz sentido para a gente, tentar experimentar isso nos diferentes níveis conforme a gente vai subindo. Isso ajuda a gente a entender, né? Quero ser mais contribuidor individual, se eu quero ser só gestão, ou se eu quero ser os dois, gosto de acumular diversas funções, e aí às vezes existe algum espaço em alguma empresa que funciona assim dessa forma, então acho que tem a ver um pouco com isso. O que mais vocês acham que é importante? Só complementando isso, né, que você falou, de ser desse autoconhecimento e de, será que eu quero seguir aqui para contribuidor individual, se eu quero seguir para, né, para liderança e tal, eu confesso, eu estou num momento total de vou dar uma pausa aqui e entender para onde que eu sigo, assim. Faz agora 6, 7 anos que eu tô com liderança e agora eu tô no momento de reflexão, sabe? E aí, para onde eu vou? Será que eu quero continuar com a liderança? Eu acho que eu cumpri um papel legal e importante na liderança, assim, com as pessoas que passaram comigo, mas é aquilo que eu falei, não é fácil, não é glamour, sabe? Então eu tô no momento ali de reflexão e tá tudo bem, gente, assim, vocês
no meio do caminho ali, de repente entender que agora de repente não faz mais sentido, eu quero ir para outro lado. Eu acho que faz todo Não é uma decisão que você tomou uma vez e falou, nossa, agora eu vou ter que seguir com ela pelo resto da minha vida, não posso mudar, experimentar outros papéis, né? Uma coisa que eu tô hoje eu tô como colaboradora individual. É engraçado, né, que tem 2 pessoas aqui em cima, né, que foram lideranças, né, e hoje estão em outros caminhos, que é justamente para mostrar isso, né? Mas um exercício que eu fiz, e aí entrando no lugar que tu falou, né, eu não acho que vocês, né, que acham que querem, né, ser liderança, que estão se tornando agora, a gente... É engraçado, eu acho que foi a Letícia, né, que era a head do Quinto Andar, que uma vez falou isso, né, a head de design, que para se tornar líder você não necessariamente precisa ter pessoas, né, tipo, diretamente com você. Você pode liderar por outras maneiras. Tanto que existe, né, o papel de liderança técnica também, né, que liderança, ela é mais do que... Ela na verdade, ela não é chefia, né? Porque quando o pessoal olha para a chefia, é tipo subordinado, né? Que tem que fazer o que o chefe manda e tal. A liderança, ela vai além disso, né? Então, é questão de influência também sobre as pessoas, né? De o quanto que você ajuda essas pessoas e tal. Então, antes de eu me tornar liderança de pessoas, eu já estava como líder, quando eu paro para pensar. Porque eu trabalhava numa empresa onde eu puxava muita coisa paralela, né? Tipo, eu influenciava muito o time, né? Com a cultura lá, né? Tipo, de pesquisa e tudo mais, sabe? Tipo, aí surgiu na época, eu lembro, né? Tipo, o negócio do Atomic Research, né? Ai, gente. Aí eu fui tentar implementar. Mexi na empresa inteira, sabe? Influenciei todo mundo e tal. Então, aí, quando eu comecei a perceber que eu já estava criando habilidades, né? Tipo, de uma pessoa líder, né? Foi na mesma época que eu comecei a dar aula, né? Tanto na MEC quanto em outras escolas. E aí desenvolvi a minha didática, o que me ajudou muito na liderança, sabe? A didática, quando a gente desenvolve ela, a gente consegue se comunicar muito melhor, né, com possíveis liderados e tal. Então, foram coisas que eu fui fazendo. E aí, um último conselho, assim, gente, realmente, parem e olhem para todos os líderes que vocês já tiveram até hoje. E realmente liste coisas que vocês acreditam o que vocês querem ser, né, o que foi inspirador em lideranças, né, e que vocês acreditam que vocês gostariam de desenvolver a partir do momento que vocês forem líderes e que vocês não querem. Para mim, quando eu me tornei liderança, estava muito claro, eu não sabia nada de como ser, o que eu seria, mas estava muito claro do que eu não seria. Sabe, que eu tive lideranças assim que, meu Deus, que me adoeceram, né, tipo, que foram lideranças assim muito difíceis, e eu falei, cara, esse tipo de liderança eu não quero ser. Então, ficou muito claro para mim isso rapidamente, sabe? E é óbvio que o que eu queria ser, eu fui desenvolvendo, né? Então, foram 5 anos de liderança que eu fui desenvolvendo o meu papel. E, óbvio, né, também me ajustando conforme o local que eu estava, né? Mas entrei naquele lugar. Tenho meus valores, né? Eu tenho 3 valores que são os meus pilares, assim. Não abro mão dos 3. Se qualquer coisa assim que eu tiver, no contexto que eu tiver, e vai de encontro com algum deles, aí eu paro e penso se aquilo está fazendo sentido para mim, sabe? Então... novamente, é muito sobre autoconhecimento, você entender o que faz sentido para você, sabe? Então, eu acho que é isso, sabe? Você entender o quanto que você pode estar atuando como liderança agora e, né, o que você acha que não deveria ser, sabe? A sua liderança, basicamente. Perfeito. Agora a gente vai abrir para vocês participarem dessa conversa também. Se vocês tiverem alguma pergunta ou alguém que atua aqui em algum... Ih, meu Deus! Eu ia falar que lideranças que já atuam hoje como liderança quiserem participar do papo, mas acho que a gente tem bastante pergunta. Eu acho que É a fila do... Exatamente. Como é que é? A Camila falou ontem, a Aline. Fila da lotérica, Já estamos organizando aqui. Muito bom. Fiquem à vontade. Como temos muitas perguntas... Tentem buscar ser os mais objetivos possíveis para a gente tentar ao máximo. E o que não der, vocês podem procurar elas depois também. Vamos lá? Posso começar? Bom, gente, bom dia. Sou a Sandy, sou uma mulher branca, cabelos pretos e também sou designer, né? Tô toda de preto. Bom, vou ser direta. Já trabalhei com essas 2 maravilhosas, elas são incríveis. Eu queria uma dica muito de nós como lideranças, como a gente faz para não se apegar tanto e não levar para fora do nosso contexto profissional coisas que estão acontecendo no dia a dia ali com os nossos liderados e que é muito difícil a gente separar, né? O nosso eu pessoa e o nosso eu profissional.
Olha, Sandy, isso é ponto de terapia até hoje, mulher. Terapia. Sabe por quê? Porque eu acho que tá, e aí é visão de Ana, né? A gente ouve, né, que tem como separar. Eu acredito que não, tá, Sandy? Porque a gente é a mesma pessoa, cara. Entendeu? Eu sou a Diana, que eu sou aqui no lugar que eu tô trabalhando, sabe? Então eu não consigo separar. O que eu tento fazer é realmente fechar o computador e parar de pensar naquilo, entendeu? Enquanto eu não estou trabalhando. Mas, sabe, me tornar, tipo, vestir, né, uma casca, né, tipo, entrar no trabalho e sair, eu não consigo, sabe? Então, assim, é muita terapia e realmente você respeitar o seu tempo, sabe, de não trabalho. Pelo amor de Deus, não leva, sabe, os problemas, eu fazia isso, assim, nossa, não leva os problemas do trabalho, sabe, pra mesa, assim, sabe, com teu marido, com a tua família, sabe, assim, tenta deixar isso fora, porque, cara, né, tipo, desgasta, né? Então, mas eu pelo menos não consigo 100%, tá? Eu também não consigo, Sandoka. Então, assim, mas eu acho que tem algumas coisas que são... Uma coisa que eu acho que é importante, que eu aprendi bastante nos últimos anos, que é foca no que você tem controle. No que você não tem controle, não vai adiantar você ficar ali preocupada, porque não vai adiantar, entendeu? Você não tem controle, então não adianta nada. Então foca no que você tem controle. O que você tem controle, vai lá, faz a sua listinha de to-do, resolve, mas o que não dá, não tem como. E não adianta, a gente é ser humano, e eu sei que você tem uma liderança também para esse lado humano, não tem como a gente não se abalar com o que acontece com o nosso time. E outra coisa também, né, vão ter pessoas assim que passam pela nossa vida, a gente fala, cara, eu acho que eu consegui ser um bom líder, uma boa líder. Mas a pessoa não vai gostar de você. E tá tudo bem também, sabe? A gente não tá aqui para agradar todo mundo, mas acontece. É raro, mas acontece sempre. Bastante. E aí é isso, não tá no seu controle, entendeu? Então eu acho que é basicamente isso, foca nisso. Obrigada, gente. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Bia. Eu sou uma mulher branca de cabelo ruivo de farmácia. Um kimono colorido, uma blusa verde e um shorts caqui. Bom, eu estou atuando como especialista, e aí, como a Diana comentou, é uma liderança técnica. E eu queria entender, na visão de vocês, como a liderança técnica pode atuar com a liderança de pessoas para criar esse ambiente mais humano para as pessoas lideradas. Pô, eu acho que eu posso falar disso, porque, né, tô vivendo isso agora, assim. Eu acho que a gente tem que ser par, né? Independente da senioridade, porque eu já vi muita empresa, né, que tenta fazer pares por senioridade. E tá tudo bem, que eu acho que faz sentido, né? Então, tipo, senior manager com senior staff, né? Tipo, mas se não existe essas hierarquias, você deve chegar até a pessoa líder de pessoas e entender os gaps. Eu fiz isso, né, quando eu falei, né, quando eu comecei a liderança técnica, né, lá em 2017, que foi lá no FIFA Real. Eu sentei com a pessoa a liderança, né, de pessoas e falei, cara, o que a gente pode estar fazendo aqui? Quais são os gaps técnicos que essas pessoas têm que você não consegue olhar tão próximo, porque afinal você tem 300 coisas para fazer, que eu posso ajudar? No que eu consigo também, né? Então, porque existiam gaps que era sobre visual, né? Eu não sou tão forte em visual, sou em research service. A gente identificou os gaps, né, de service, né, e de pesquisa que eu consegui atuar. Né? E eu acho que isso vai ter a ver, sim, com essa questão de como é que a gente ajuda, né, a liderança a ser mais humana. Só de a liderança estar dando espaço, né, para as pessoas se desenvolverem tecnicamente de uma maneira saudável, já demonstra que a liderança é mais humana. Né? Então, e a partir do momento que você trabalha em conjunto para que essas pessoas se desenvolvam e consigam ter espaço, não somente para aprender, mas para errar também, já tá em um lugar, né? Então, o que eu sugiro é você sentar com a pessoa líder ali, né, das pessoas do contexto que você tá, não sei se é uma BU, né, uma squad, você sentar e entender como é que a gente pode mapear, sabe, tipo, as necessidades aqui do time tecnicamente que eu posso ajudar dentro do que você acredita que você pode ajudar, sabe? É um bom começo. E aí puxar, mana. Se te derem espaço para isso, puxa, não espera ninguém falar, vai lá, tipo, já quando chegar vai lá, tu já tá fazendo, sabe? Já chega lá fazendo. Obrigada. Bom dia, meu nome é Natália, fazendo uma rápida autodescrição, sou uma mulher branca, de cabelos compridos, lisos, de franjinha, estou com uma jaqueta, uma camiseta estampada e uma calça jeans.
A pergunta que eu tenho para fazer para vocês eu sempre reportei para líderes de produto ou de tecnologia. Eu nunca reportei diretamente para uma liderança de design. E eu queria saber, dentro dessa perspectiva da liderança humanizada, se vocês veem algumas especificidades de desafios de líderes de design para times de design. Especificidades de líderes de design. Olha, eu já vivi isso também, de responder para lideranças que não eram de design, né? E é isso, gente. Quando a gente está nesse contexto, a gente não, né? A gente tem que ser maduro. A gente não pode esperar dessas pessoas uma avaliação técnica, né? Tipo, ok, assim. Elas vão avaliar provavelmente, né? Dentro da empresa que você está, se tiver a questão da avaliação 360, provavelmente você vai ser avaliado dentro daqueles valores da 360. Mas o técnico provavelmente ele não vai conseguir te avaliar tão bem. Quando eu fui liderança no PicPay, eu consegui construir uma trilha de carreira para research, porque a trilha de carreira de PD, por exemplo, ela não atendia todos os quesitos técnicos, e as avaliações sempre eram vistas como injustas mesmo. Assim como foi feita para conteúdo também. Para UX Writer também, que foi a Lud, né, a Ludmilla que fez. E aí, muito nesse sentido. Mas, assim, é óbvio, né, quando existe esse contexto. E aí, as especificidades, para mim, são as técnicas mesmo, sabe? Se você, a partir do momento que você é uma liderança de design, e você entende que você tem um time diverso, se você é um designer manager que tem abaixo de você research, writer, né, service, você tem que entender que você vai ter que olhar para essas pessoas de maneiras diferentes. É óbvio que sempre vai ter, né, competências que vão ser, né, inerentes a todo mundo. E está tudo bem. Mas outras não. E aí você tem que mapear essas que não são para você tentar ser um pouco mais justa, né, na avaliação. Mas quando não existe esse papel, o que eu sugiro, tá, gente, assim, e aí, por exemplo, você está nesse lugar, né? Estou com uma liderança que é de produto, ou sei lá, de engenharia, que não sabe nada do que eu faço na minha vida. Para você se desenvolver tecnicamente, infelizmente ou felizmente, né, tipo, se você tiver espaço, você vai ter que buscar isso fora. Então, é mentoria mesmo, sabe? Tipo, pessoas que já foram, né, lideranças, ou que estão ali, né, como pessoas designers que dão mentoria, vá atrás disso, sabe? Porque se você esperar por isso, por aquela liderança ali que não vai te olhar de maneira técnica, sabe? Talvez você fique estagnada, sabe? Acho que é por aí. Eu acho que teve um momento até no iFood que eu posso compartilhar com você, na época que eu fui manager lá, e teve um momento que eu tive que assumir o time de content. E, assim, por mais que eu saiba escrever, assim, não é minha especialidade. Então, eu tinha uma preocupação muito grande ali com as meninas, porque era um time 100% de meninas ali, de sempre conversar com elas e propor sugestões do que a gente poderia fazer para esse desenvolvimento delas, sabe? Porque, assim, eu acho que de soft skills eu conseguia ajudar super ali, mas dos hard skills talvez não, assim. Então, eu sempre propunha da gente procurar por eventos, participar desses eventos, de bater papo com outras empresas que tinham ali um time de content, assim, sabe, mais complexo e que desse para a gente sentar junto, estudar, entender como eles funcionavam. Tentava propor alguns momentos de aprendizados assim para elas, para poder pensar mais nesse desenvolvimento. Então, acho que tem que olhar para esse lado, já que não tem uma pessoa ali que tenha o perfil de design olhando para você. Né? Tá certo, muito obrigada. Bom dia. Sou a Ju, estou vestindo um blazer preto, sou uma mulher parda, de cabelos longos, eu uso óculos e estou vestindo um conjuntinho rosa com tênis branco. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, eu vou tentar juntar dois temas complexos. Vulnerabilidade e inclusão. Então, a vulnerabilidade da liderança, eu sou design manager também, e como a gente transforma isso num processo inclusivo, num time que tem diversidade de raça, gênero, pessoas neurodivergentes. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Esse tema é maravilhoso, né? Eu acho que a gente não chegou a falar da vulnerabilidade aqui, né, Di? Que a gente eu acho que é mega importante para essa liderança humana, né, que a gente fala. Então, eu fui uma líder que, meu Deus do céu, assim, eu chorava. Mas é uma coisa minha mesmo, é um negócio que é meu, eu não consigo disfarçar muito
o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Então, e eu acho que a partir desse momento, né, que a gente consegue transmitir essa vulnerabilidade para o time, dá uma abertura para que o seu time faça o mesmo com você. E é aí que você consegue construir uma conexão muito genuína de confiança com essas pessoas, sabe? E que eu acho que é o início ali de uma relação dessa liderança humana com essas pessoas que estão ali com você. Então, eu acho isso sensacional. Eu levei isso muito também para o iFood, ali, para a construção de times. A gente conseguiu construir um time ali em logística de 30 pessoas. Entrei bem no início, não tinha o time ali de logística, e quando eu saí do iFood, era um time de 30 pessoas de design ali em logística. E esse time, a gente conseguiu ali levar 80% do time mulheres, 70% de pessoa preta, e aí a gente estava iniciando ali também um momento para pessoas deficientes, para pessoas, enfim, de diversos perfis, assim. Então, eu acho que isso acaba ajudando muito na hora da prospecção dessas pessoas, inclusive, assim. Porque na hora do papo ali, eu acho que eles conseguem até ter mais abertura, sabe? Para poder participar desse time e se sentir bem, assim. Eu não sei se a gente tem tanto tempo, né? Mas é só dando um ponto além. Eu acho que um papel nosso quando a gente é liderança é tentar criar um ambiente seguro, né? E aí eu acho que a vulnerabilidade é um fator que faz, né, com que a gente construa esse lugar. Esse é um dos pilares, né, que eu tenho, assim, que é a segurança do time. Eu preciso minimamente, né, porque a gente não garante 100%, minimamente garantir que todos os meus liderados se sintam à vontade para me falar algo. Porque se um liderado meu não se sente à vontade para me falar alguma coisa, já está errado, sabe? Porque, em tese, né, e aí tem toda a questão que até a Gil, né, trouxe, da questão do feedback, cultura de feedback, deveria ser uma via de duas mãos, né? E não somente eu dando os feedbacks para os meus liderados, entendeu? Eu também quero receber dos meus liderados. E eu consegui fazer isso também com um time grande, né? Foi lá no PicPay. Eu construí um time de 21 pessoas, né? De pessoas pesquisadoras e data researchers e tal. E lá era o time, a Linei trabalhou na época lá, era o time mais diverso que tinha também, né? Porque a partir do momento que você tem esse olhar, não sei, você não consegue, né, montar um time de outro jeito, né? Então, lá era um time de 21 pessoas e eram 15 mulheres e acho que eram 12, agora não me lembro, pessoas pretas, né? E aí, entre todos eles, sei lá, acho que 90% era LGBTQIA+. E a gente até bagunçava. Eu teve uma vez que entrou um liderado meu, um homem branco, cis, a gente falou, olha, é a cota. E aí era o time que o pessoal chamava, assim, sabe, campanhas de diversidade, chamava meu time para tirar foto, sabe? Então, mas eu acho que é isso também, né? Muito sobre a gente saber a importância disso, né? Da vulnerabilidade e da inclusão, né? Tipo, da diversidade, e ter espaço para isso. Essa é a questão também, né? Porque eu tive espaço, provavelmente a Linei teve espaço também para trazer, sabe, isso. Então, a gente entender esses contextos também, sabe? Bom dia. Autodescrevendo, homem branco, cabelos escuros, cacheado, roupa preta, sapato branco. A minha pergunta é como que a gente leva esse valor, vamos dizer assim, de uma liderança específica de design para a gente conseguir, vamos dizer assim, ter um líder específico para essa área, porque hoje a maioria das empresas que não são de tecnologia, elas não possuem um líder específico para isso. Então, é a nossa dificuldade lá hoje que a gente tem um líder específico, mas ele não é um cargo, ele não é um head, ele não é um lead, ele não é nada de design, ele é apenas um sênior. Não que seja pouca coisa, mas ele é um sênior que não faz parte daquele grupo de liderança de gestão mesmo. Então, como propor esse cargo, essa posição nas empresas que não são de tecnologia ou que não têm essa cultura? Olha, eu dou aula, né, mentoria, e na mentoria eu sempre falo isso para os meus alunos.
a gente tem que ter muita ciência da maturidade das empresas que a gente está. Porque até tem, né, um artigo no Nielsen Norman Group, né, falando sobre a maturidade, a senioridade das empresas. Eles fazem até um questionário lá para você responder, para dar lá qual é o nível, né, tipo, de maturidade em design na empresa. Por que isso é importante você ter noção? Para você não sofrer. Porque, assim, se você fizer, por exemplo, responder esse questionário e der lá que a empresa que você está hoje, o nível de maturidade em design é 1, e você está propondo uma liderança de design que é nível 6, você está pulando muitos steps. Provavelmente você tem que fazer muita coisa antes de propor uma liderança de design para poder o pessoal entender que precisa de uma liderança de design. Deu para entender? Eu, por exemplo, nesse lugar, né, tipo, de maturidade, o que eu falo, né, tem gente que sofre muito, chega nas aulas, já não consigo fazer pesquisa. Tá, mas o pessoal sabe o que é, sei lá, o mínimo, sabe, disso, antes da pesquisa. Então, você primeiro tem que evangelizar, né, infelizmente, né, tipo, evangelizar e mostrar ali o que é primeiro, né, tipo, os steps anteriores para poder mostrar, tá vendo o porquê que a gente precisa fazer pesquisa? Eu acho que nesse lugar é a mesma coisa, sabe? Eu já trabalhei em empresas que não tinham liderança de design, sabe? Era só liderança de produto e tal, mas com o tempo que a maturidade da empresa foi evoluindo, eles perceberam, putz, a gente precisa de uma liderança de design aqui, porque, né, tipo, beleza, a gente já está ok com engenharia, a gente já está ok com o produto, mas o design ainda está, né, tipo, ali, né, um pouco mais devagar. Percebe-se que o time estava crescendo, né, tipo, precisava ali de alguém realmente com essa skill, né, de design para poder avaliar essas pessoas e fazer com que a régua elevasse, né, de qualidade. Então, eu acho que tem esse lugar também, sabe, é você ter clareza de qual é o nível de maturidade dessa empresa que você está hoje, sabe? Porque talvez vocês precisam resolver problemas antes, sabe, de ter uma liderança ali, para poder o pessoal enxergar o valor nisso, sabe? A gente estourou o nosso tempo, a gente vai ter só mais uma perguntinha e a gente vai para o próximo. Obrigada. Bom, autodescrição, meu nome é Melina Alves, eu estou vestindo um vestido rosa, um casaco listrado de azul, meu cabelo é metade ponta clara, raiz escura. Falar de liderança em design, eu acho que eu queria, na verdade, fazer um comentário e ouvir a opinião de vocês. Cada vez mais, então, trabalho com consultoria em design, também sou, assim como vocês, professora também nessa área. E o que a gente vem falando é que o design ele não é a habilidade de um departamento, ele é a habilidade de um indivíduo em solução de problema. Então, quando a gente olha para esse lugar onde o design ele é uma capacidade de uma habilidade que as pessoas vão construindo para a solução de problema e tangibilizar esse problema para os decisores, né, e levar essa visão de solução de problema para os decisores. E aí a gente escuta, por outro lado, a visão do design muito pautada numa habilidade técnica ou de pesquisa, né? Então, queria entender um pouquinho de mercado mesmo. Vocês que passaram por várias empresas, o quanto elas estão olhando para o design como uma habilidade de solução de problemas. A gente, como consultoria, a gente já está num lugar onde o design, a gente está fazendo, por exemplo, treinamento para o compras, para o jurídico, em áreas que não são áreas técnicas e que estão desenvolvendo protótipos, testando aplicativos, não está nesse lugar mais. Então, queria ouvir também de vocês assim, o quanto vocês, na profissão de vocês, o quanto vocês, e nos amigos, enfim, o quanto vocês veem o mercado dentro desse outro contexto, como design de solução de problemas. Eu, como designer de formação, e gosto muito, né, da teoria de design, como eu falei, né, o Enzio, né, que ele é doutor em design, tem o Bruno Munari, tem o Loba, que também que é um livro que eu acabei de ler. Todos eles falam, design é sobre isso, Milena, né? É sobre o quanto que a gente consegue resolver problema, né? Design, eu até lembro uma vez que foi uma polêmica, eu coloquei no LinkedIn isso. Nós designers somos resolvedores de problema. Teve gente que falou, não é só isso, porque achou que a gente estava fechando demais o escopo, né? Eu falei, mas gente, é sobre isso, né? A gente está resolvendo problemas, assim.
Dito isso, eu acho que sim, não deveria ser a capacidade, né, técnica, ou seja, qual for, de uma área específica, né, só de um time. Porque, afinal, quando você está numa empresa, é um produto, em tese, o produto está resolvendo algum problema, né, daquele público-alvo. E todo mundo está envolvido, vendas, né, jurídico e tudo mais. Eu acho que sim, existe essa demanda, tá? Existe. Mas eu não sei o quanto que ela está madura também, sabe? Em alguns pontos. Então, empresas maiores, como o iFood, que eu trabalhei, no PicPay, eu acho que já estava mais ok, sabe? Eles realmente entendiam que precisavam resolver os problemas. Mas em outros contextos, eu não sei o quanto que isso ainda, sabe? O pessoal pensa dessa maneira. Eu realmente não sei, sabe? Não vou prolongar muito, porque está aparecendo aqui, tempo esgotado. Então... Mas eu concordo muito com a Gi nessa questão da maturidade. Eu não sei se há ainda maturidade para esse entendimento, sabe? Sobre o design em si. Eu acho que é um negócio que precisa ser trabalhado ainda. Muito bem. Legal, obrigada. Obrigada. Uma salva de palmas, gente. Valeu.